Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Sou a professora Núbia e para a gente ver quais são os principais tipos de reações inorgânicas, nós vamos relembrar o que são as reações químicas e o que acontece com os átomos nessas reações, ok? Vamos iniciar com os objetivos da nossa aula de hoje? Bom, primeiro objetivo, nós vamos compreender como ocorrem as reações químicas. Nós vamos classificar os tipos de reações inorgânicas e vamos aplicar os conceitos na resolução das atividades. Bom, e para a gente iniciar, antes de a gente identificar os tipos de reações químicas, vamos relembrar o que é uma reação química, ok? Reação química é quando ocorre uma mudança ou transformação de uma substância em que a constituição da matéria ela é alterada. E aí nós dizemos então que tem um fenômeno químico, ou seja, ocorreu uma reação química. Como a gente pode observar aqui, duas moléculas de H2 reagindo com duas moléculas de O2 e produziu duas moléculas de água. Então, o que a gente pode observar aqui? Nos reagentes, a gente tinha H2 e O2. Aqui no produto, nós só temos água. Então, a gente pode observar o que teve formação de novas substâncias. E para que isso acontecesse, teve quebra das ligações das substâncias e os átomos foram rearranjados, formando novas ligações e, com isso, formando novas substâncias, ok? Então, os átomos não foram alterados, ok? A gente pode observar aqui pelas cores, ó. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 átomos de H2. Se a gente observar aqui no produto, também teremos 4, ó. 1, 2, 3, 4. Lado dos reagentes, nós temos duas moléculas de oxigênio na cor laranja e no lado dos produtos também temos dois átomos de oxigênio aqui na cor laranja. Então, isso significa que os átomos não foram alterados. Apenas as moléculas iniciais se desmontaram, ou seja, as ligações foram quebradas e os seus átomos foram reaproveitados para montar as moléculas finais. E aí teve a formação de novas ligações e tendo a formação de uma substância diferente da dos reagentes, ok? Então, todas as vezes que a gente tem mudança na composição química da matéria, ou seja, nas substâncias, nós temos uma reação química. E como que nós representamos essas reações? Então, as equações químicas é a parte simbólica da química que representa as reações. Então, é a representação simbólica e abreviada de uma reação química e segue da seguinte forma. Sempre nós teremos no primeiro membro os reagentes, que são as substâncias que vão reagir entre si para formar o produto, ok? Que aí, lembrando que são novas substâncias. Então, todas as vezes que a gente tiver uma reação química, nós teremos produto, primeiro membro, e teremos, reagentes no primeiro membro e produto no segundo membro, ok? Então, agora nós vamos conhecer os tipos de reações inorgânicas. Em química orgânica, um critério é muito adotado, é classificar as reações de acordo com a quantidade de substâncias que reagem e a quantidade de substâncias que são produzidas, agrupando as reações de acordo com a natureza das substâncias. Então, essa classificação vai ser de acordo com as quantidades dos reagentes, das substâncias que possui e a quantidade de substâncias que serão produzidas. Então, existem 4 tipos de reações inorgânicas: síntese ou adição, análise ou decomposição, deslocamento ou simples troca e dupla troca. Então, esses são os 4 tipos de reações inorgânicas. Agora, a gente vai ver cada uma delas, ok? Primeiro, reação de síntese ou adição, é em que duas ou mais substâncias, elas podem ser simples ou compostas, vão originar uma única substância composta. Estas reações também são conhecidas como reação de adição.
Neste tipo de reação, um único composto é obtido a partir de 2 ou mais, ok? Então, a gente tem aqui o exemplo, fórmula geral. Você sempre vai ter, no lado dos reagentes, 2 ou mais substâncias e no produto, apenas uma. Então, todas as vezes que você tiver uma reação com essa característica, ela será classificada como síntese ou adição. Vamos ver um exemplo? Então, nós temos aqui, ó, 2 substâncias, lado dos reagentes, e somente uma no produto. Outro exemplo, 2 substâncias, lado dos reagentes, e somente uma, lado dos produtos, ok? Próxima, reação de análise ou decomposição. Então, é a reação em que uma única substância composta, então aqui, ó, tem que ter atenção. Lá no lado dos reagentes, a substância tem que ser composta. Ela vai se desdobrar em outras substâncias simples, ou pode ser também outra substância composta. Para que ocorra uma reação de decomposição, são utilizados os seguintes agentes físicos. O calor, que aí a gente vai ter uma reação de pirólise. A eletricidade, que aí nós vamos ter uma reação de eletrólise, ou a luz, que aí nós teremos uma reação de fotólise. A gente vai ver um exemplo de cada uma delas, ok? E aqui nós temos a equação química de forma geral, que representa uma reação de análise ou decomposição. Lado dos reagentes, somente uma substância composta. E aí, relembrando, professor, o que é uma substância composta? É aquela formada por elementos químicos diferentes. Então, aqui a gente tem A e B, 2 elementos químicos diferentes. Então, por isso que é uma substância composta. E aí, ela vai formar 2 ou mais substâncias simples ou composta, ok? Então, quando a gente tem uma pirólise, decomposição pelo calor, a gente está observando aqui, ó, somente uma substância composta lado dos reagentes, e nós temos 2 substâncias compostas e uma simples, lado dos produtos. Fotólise, decomposição pela luz, aqui, ó, somente uma substância composta, formando mais 2 substâncias no produto. Pode ser 2 ou mais, ok? E a eletrólise, que é uma decomposição pela eletricidade. Então, a gente tem somente uma substância aqui, ó, composta, lado dos reagentes, formando 2 ou mais substâncias aqui no lado do produto, ok? A outra reação é deslocamento ou simples troca. É a reação em que uma substância simples reage com uma composta, produzindo outra substância simples e uma composta. Professor, o que é a substância simples? É aquela substância formada pelo mesmo elemento químico. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Então, é essa visão que nós vamos ter sempre quando tiver uma reação de deslocamento. Nós teremos uma substância simples no lado dos reagentes, uma substância simples no lado do produto. Uma substância composta ao lado dos reagentes, outra substância composta ao lado do produto, ok? Então, é dessa forma que você vai identificar uma reação de deslocamento. Então, vamos ver aqui o exemplo? Então, aqui, ó, o ferro aqui, ó, representa a substância simples aqui, agora ela aparece aqui na substância composta. O cobre estava aqui só na substância composta e agora ele está sozinho aqui no lado dos produtos, ok? Outro exemplo, nós temos aqui, ó, substância simples, substância composta, lado dos reagentes. Vamos lá para o lado do produto, substância composta, substância simples. E aí pode estar identificando dessa forma, ok? E por fim, nós temos a reação de dupla troca. São reações em 2 substâncias compostas, elas reagem trocando um dos seus elementos e produzindo 2 novas substâncias compostas. Opa, então aqui já tem uma dica, né? Todas as vezes que a gente for identificar uma reação de dupla troca, o que a gente tem que observar? Todas as substâncias, tanto do lado dos reagentes como do lado dos produtos, precisam ser compostas. Então, a gente observa aqui, ó, substância composta reagindo com outra substância composta. Formou 2 substâncias compostas. Vamos ver aqui o exemplo? Então, nós temos aqui
Nitrato de prata reagindo com cloreto de sódio, formando o nitrato de sódio e o cloreto de prata. Então, a gente observa aqui, juntou aqui esses dois elementos químicos para formar esse cloreto e formou outra substância composta. Outro exemplo, duas substâncias compostas reagindo entre si, formando duas diferentes substâncias do início. Está observando aqui também, ó? Todas são compostas, mas elas são diferentes. Lado do reagente, lado dos produtos são diferentes as substâncias, ok? Então, a gente observa aqui, ó, se juntou o cloro mais a prata para formar cloreto de prata e se juntou o potássio com o nitrato, ok? E agora a gente vai estar aplicando um pouquinho desses conceitos na nossa atividade. Vamos lá? Questão 1. Considere as reações inorgânicas a seguir. Então, a gente tem 3 reações inorgânicas e ela quer que a gente identifique se a reação 1 é de síntese, se a reação 2 é de deslocamento, se a reação 3 é de adição, se a reação 1 é simples troca ou se a reação 3 é de decomposição. Então, vamos olhar cada uma delas aqui, ó. Lado do reagente, temos apenas uma substância. Lado do produto, temos a formação de 2. Então, aqui é classificado como análise ou decomposição. A 2, nós observamos que todas são compostas, ó. Temos aqui composta reagindo com outra e formando mais 2 substâncias compostas. Então, a gente tem uma reação de dupla troca. A terceira, nós temos aqui apenas uma substância composta formando 2, sendo uma composta e uma simples. Então, nós temos aqui uma reação de análise ou decomposição. Então, a alternativa correta é a letra E, ok? Vamos ver mais uma? Analise as reações químicas abaixo. As equações 1, 2 e 3 representam, respectivamente, reações de. Então, eles querem que a gente classifique cada uma delas. Então, vamos observar aqui, ó. A primeira tem 2 substâncias lado dos reagentes, formando apenas uma no produto. Então, nós temos aqui uma reação de síntese ou adição. A 2, temos uma substância composta no lado dos reagentes, formando 2 no produto. Então, nós temos uma reação de análise ou decomposição. Aqui, ó, nós temos no lado do reagente uma substância simples. Lá no lado do produto, também uma substância simples. Então, aqui nós teremos uma reação de simples troca. Então, a alternativa correta é a letra A. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente trabalhou na aula de hoje os tipos de reações inorgânicas. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!